galera, saudações rubro-negras. Tô aqui mais uma vez para gravar um vídeo falando um pouco sobre o que foi ontem. Ontem foi a parte mais eufórica, mas hoje a gente vai falar um pouquinho, conversar um pouco de como foi esse jogo. O Flamengo ele teve um volume de jogo muito bom, muito interessante. E eu acredito que nós temos tudo mesmo para fazer uma temporada muito perfeita. Eu separei aqui um trecho de uma entrevista porque o Felipe Luiz foi, de fato, perguntado sobre o Alcaraz. A gente gravou um vídeo e eu dei a minha opinião em relação à saída do Alcaraz, que eu de fato não concordei. Achei que, assim, foi uma decisão errada da diretoria. Mas o Felipe ele falou um pouco sobre o que aconteceu. E aqui no Globo Esporte tem um trechinho da entrevista e eu vou ler para vocês. Que é assim: eu fui muito sincero com ele e falei: nesse momento você está atrás dos que estão na sua posição. Você pode disputar a posição com a Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga ali também. Você pode disputar a posição de volante, mas tem 4 volantes. Você está atrás de todos eles. Ele falou: ok, eu aceito isso, vou brigar pelo meu espaço no time. Falei o que achava que ele precisava melhorar, foi uma conversa muito sincera. Ele jogou bem, fez o gol e no outro dia ele decidiu sair. Fico triste porque sinto que é um fracasso meu o Alcaraz ter saído, não ter dado certo na minha mão. Mas a verdade é que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Como mostrou o Michael, que tanto estava no banco, o Everton Araújo, que era o 4º volante, o jogador fala no campo e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda. Então, o Felipe ele foi bem sincerão, acho que isso é válido porque a gente não tem informações 100% de dentro do clube, do que acontece, assim. O meu canal, gente, é um canal de opinião, eu não tenho fonte, não tenho nada. A gente vai pelo que a gente ouve, pelo que a gente lê, pelo que chega pra gente. E eu acredito que essa conversa com o Alcaraz foi determinante para o Alcaraz sair. Porque pensa só, você tem uma proposta, e ele falou isso na entrevista, que o Alcaraz chegou para ele dizendo que tinha uma proposta e queria saber qual era a posição dele no time, o que ele ia fazer. E é válido, você quer saber qual é o seu estágio dentro do clube. Igual a gente mesmo, se chega uma proposta de uma empresa, a gente está exercendo a nossa função em determinado lugar e a gente vê que a gente vai ser só mais um ali, ou que você não vai ser aproveitado da melhor forma, e chega uma proposta de uma outra empresa para você desempenhar um papel mais importante, talvez até ganhar mais, isso mexe com a gente sempre procura saber qual é a posição da empresa pelo que ela tem pra gente. Se você é um estagiário, você quer saber se existe a possibilidade daquela empresa te contratar, te botar em definitivo ali no setor. Ou se não, você vai buscar outras opções. E foi isso que o Alcaraz fez. Assim, pela conversa que ele teve com o Felipe, ele estava atrás dos 4 volantes. Ele estava atrás do Arrascaeta, como sempre, que não tem como. O Arrascaeta ele é titular, é o camisa 10, é o melhor jogador do time, é o expoente maior desse Flamengo. A gente consegue hoje em dia jogar sem o Arrascaeta, mas aí a gente tem o Gerson, que está jogando muito, então fazendo uma trinca ali com o De La Cruz, que voltou a jogar bem, e o Pulgar, então a gente não sente tanta falta. O Plata está jogando bem, o Michael está jogando bem, o Bruno Henrique de centroavante está funcionando, então as peças elas já estão encaixadas. Então é muito complicado você entrar no lugar onde já está encaixado. Então foi isso que o Felipe quis dizer pro Alcaraz: você vai ter chance, você vai jogar, mas você vai precisar trabalhar para isso. Ele também falou na entrevista que quando ele chegou, o Michael, o Plata, eles eram todos bancos, mas porque eles estão jogando, eles estão entregando, então eles acabam tendo que ter mais oportunidades. Isso é justo, isso se chama meritocracia. Eu acredito sim que se o Arrascaeta começar a não desempenhar tão bem as suas funções, ele não vai jogar. O Bruno Henrique é a mesma coisa. Mas tem anos de Flamengo, são os maiores vencedores, ganharam mais que o Zico.
não tem isso com o Felipe. Ou você joga, ou você entrega, ou você não joga. É simples. E eu acho que isso é importante, isso é interessante para o time, porque isso mantém a competitividade dentro do elenco. Isso mantém o cara com gana. Não, eu preciso jogar, porque senão ó, tem um outro cara aqui que vai passar e não tem a minha história no clube, não tem nada. O Gabriel, quando o Felipe chegou, o Gabriel foi titular. Ele começou sendo titular, ele jogou as partidas, mas quando o Felipe viu que não estava funcionando, ele tirou. O Gabriel, na final da Copa do Brasil, show, jogou muito bem o primeiro jogo, tá, não estava fazendo nada, mas foi lá e fez 2 gols, show, mérito. No segundo jogo, ele não estava jogando nada. O Felipe sacou ele no intervalo. Porque não existe, o time precisa funcionar, o time tem uma mecânica e precisa funcionar. Ele está adaptando o time. Hoje o Bruno Henrique jogando de centroavante, ele jogou bem, tá com mais presença de área. Claro, é um jeito ou outro, é uma nova posição, você se adaptar àquilo. Ele foi ponta a vida toda, agora jogando às vezes de um segundo atacante, mas 9, aquele cara que é o responsável por fazer os gols. Antes ele não era o responsável, tipo, ele era o cara que daria uma assistência, fazia os gols, mas ele não tinha essa responsabilidade. Isso era com o Gabriel, com o Pedro. Agora ele é o centroavante. Então, aos poucos ele vai se adaptando no tipo de movimentação que um centroavante faz. O Bruno Henrique, ele não faz o jogo de corpo, ele não faz jogo de pivô. Então, isso é uma coisa que ele vai aprender a fazer, vai saber explorar mais a sua velocidade num campo mais reduzido, num espaço mais curto, talvez ele consiga chegar mais à frente. Então, são todas essas análises que nós precisamos fazer. Claro, como torcedor, a gente nunca vai querer o Arrascaeta fora, o Bruno Henrique fora. Mas nós temos que entender que é aquilo que é melhor pro clube. Nenhum jogador é maior que o clube. E a frase é: se o Zico não fez, ninguém pode fazer. Então, é sobre isso. Eu acho que o Felipe foi muito sincero. No outro trecho da entrevista também, a Raíssa Simplício, do Gol Brasil, ela perguntou pro Felipe, né? Porque a gente sabe, né? A gente sofre muito com isso. Sofreu isso com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tava lá, treinando bem, renovou o contrato, veio o Benfica e falou: não, preciso de você, Jorge Jesus, meu coração, pandemia, e foi embora. Assim, a gente teve os 6 meses perfeitos, 1 ano aí com o JJ, mas ele foi embora. Aí ela fez essa pergunta. O Felipe Luiz, claro, assim, ele não escondeu quais são os pensamentos dele. Eu acho sim que ele tem um sonho de ganhar a Champions e ser treinador do Atlético de Madrid. Acho que foi uma coisa que mexeu muito com ele, porque ele perdeu 2 finais quando era jogador pro Real Madrid, em jogos que a primeira final lá de 2014 eles estavam ganhando até os últimos minutos, até os acréscimos eles estavam ganhando, e o Sérgio Ramos empatou e a gente sabe o que aconteceu. E na segunda eles também perderam os minutos finais. Aí a resposta dele foi: sei onde eu quero chegar, é o grande sonho da minha vida, tenho uma ambição gigantesca para isso. Não tem nenhum lugar onde eu não possa estar mais confortável trabalhando do que no clube que amo. Esse mesmo torcedor que está falando bem, amanhã, quando eu errar, vai pedir para eu sair. Essa profissão é muito difícil e muito exigente. Conquistar semana a semana o coração do torcedor, por isso eu tentei criar um modelo de jogo que o torcedor se sinta identificado, mesmo nos momentos que não sejam tão bons. Eu não tenho nenhum interesse em sair. Quero ficar muito tempo no Flamengo. Já falei para o presidente, quando a gente se conheceu e conversamos, sou um cara que tem um objetivo profissional e mais nada. Eles me deram todas as ferramentas para trabalhar e me desenvolver. Me deram esse time incrível que eu tenho na mão. Não posso pedir mais nada. Para esse torcedor, pode ter certeza de que antes que eu queira sair, o torcedor vai querer que eu saia. Cara, eu acho o Felipe, ele é um cara muito desenrolado. Muito desenrolado. Ele sabe o que fala. E é óbvio. A gente não vai viver mil maravilhas com o Felipe o tempo todo. Se a gente quer um técnico a longo prazo, vai ter momentos que a gente vai querer a cabeça dele, sim, porque a gente é torcedor.
Mas eu tenho certeza mesmo que o Felipe, ele é um cara que vai ficar tipo 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos no Flamengo. Eu tenho essa expectativa, porque ele é um cara que conhece um clube, é um cara entendido, ele é um técnico europeu brasileiro. A mentalidade dele é do futebol europeu. A mentalidade dele é do futebol ofensivo, o futebol que pressiona. Não um futebol muito tático, muito tático. O Felipe consegue conversar sobre tática. E o Felipe tem variações táticas. Porque eu falo, o que eu sinto muito falta na seleção é variação tática. É você mudar de acordo com o adversário, é você mudar a formação, é você fazer uma linha pressionando mais, às vezes recuar um pouco, você saber jogar com os jogadores que você tem, com as peças que você tem. E o Felipe, ele consegue fazer isso muito bem. Ele consegue adaptar os jogadores ao modelo de jogo dele, ele consegue fazer que o modelo de jogo dele sofra alterações para os jogadores que ele tem. Ele joga com linha de 3, ele joga com linha de 4, ele, se possível, se tiver que jogar, joga com uma linha de 5, como foi contra o Corinthians, que a gente jogou num 5-4 e acabou. A gente se defendeu e conseguiu espetar os laterais quando foi necessário. O Wesley teve muita chance de fazer gol naquele Flamengo e Corinthians. Então a gente vê que tem variação, tem muita variação. Então eu espero. O Felipe deu uma tranquilizada na gente, que não é o momento, acho que ele não pensa provavelmente isso aí, acho que ele pensa em deixar um legado, criar uma história para aí sim, depois no futuro, seguir a carreira dele. Eu acho que provavelmente seguir no Atlético de Madrid. Eu acho que é válido, gostei muito da entrevista do Felipe. As entrevistas dele são bem lúcidas, são bem... ele sabe o que ele fala. Mesmo perdendo, ele sabe o que ele fala. A gente às vezes pode achar, mas é só porque tá ganhando. Não, quando a gente perdeu, ele também soube o que falar. Então, a gente tem que acreditar que vai ser uma grande temporada do Flamengo. A gente está vendo a história ser escrita novamente. Assim como foi o time de 2019, talvez a gente tenha um time muito forte, com um treinador muito forte. Eu acho que é o casamento perfeito. Um treinador que é muito inteligente, com um time que está cada vez mais forte. E é sobre isso. Gente, mudando agora, o que está acontecendo com o Fluminense? O Fluminense ontem no Maracanã, jogando em casa, Maracanã reabriu. Contra o Boa Vista, ele só empatou. Ele empatou no final. Assim como o Vasco, ele empatou no final. O Fluminense não está jogando bem. O Fluminense não desempenha bem. Eu acredito, e a torcida do Fluminense vai estar maluca com isso, porque carioca pro Fluminense vale. Diferente para mim, flamenguista, depois flamenguista, o carioca não tem tanta importância. Mas é bom ganhar, porque senão enchem o nosso saco. Mas o Fluminense não desempenha bem, não joga bem, não funciona bem. O Mano não consegue botar esse time para jogar. Eu acho sim, o Mano conseguiu deixar o Fluminense na Série A, show, não foi rebaixado. Mas eu acho que ele tinha que ser mandado embora. Porque ele não serve, se você olhar, o Fluminense não tem repertório. O que eu falei sobre o Felipe Luiz, que tem variação, o Mano não tem. Então, Fluminense, acho que esse ano vai dar ruim para vocês. Se vocês não melhorarem, porque vocês já estão com o time titular e vocês estão sofrendo para fazer gols. Vocês estão sofrendo para ganhar de time pequeno. Vocês sofreram contra o Sampaio. Vocês sofreram para ganhar jogos fáceis. E vocês não ganharam alguns jogos. É o time que não desempenha. O Vasco, ele jogou mal, jogou contra o Volta Redonda. Mas o Vasco ainda consegue alguma coisa. O Fluminense não desempenha. O Fluminense, ele tem o pior time dos 4 grandes. O pior, disparadamente o pior. O que fez o Thiago Silva ficar boladão. E vou te falar, se o Neymar convidar, filho, ele rala. Ele não vai ficar, porque ele já tá estressado com esse time. O cara não era
E o Fluminense foi campeão da Libertadores. Ele volta e o time é quase rebaixado. Thiago, tá ruim pra tu. E eu tava vendo aqui, tava dando uma passeada aqui no Globo Esporte. E eis que eu vejo uma notícia interessante. O Botafogo, ele abriu negociações, sabe com quem? Tite! O Tite! Cara, assim, pode dar certo, pode. Tite é um bom técnico. Ele não serve pro Flamengo. Ele não deu certo no Flamengo. Eu tava pensando, o Tite, ele foi muito bem no Campeonato Carioca. Assim como ele foi muito bem nas eliminatórias. Só que quando chegou a hora mesmo, a hora do vamos ver, aí não rolou. O Tite, ele fez um Campeonato Carioca perfeito. Mas um brasileiro que não foi perfeito. Uma Libertadores que não foi perfeito. Nas eliminatórias ele amassou, o Brasil disparou. Mas na Copa do Mundo, quando foi pra ver, o time não jogava, o time não tinha padrão. Eu acho o Tite um técnico ultrapassado. Ele é bom? Mas ele é ultrapassado. O último clube que ele tinha treinado antes do Flamengo foi o Corinthians 2016, que já estava em viés de queda. Eu acredito que, assim, é um erro do Botafogo. A galera tava sonhando com técnicos de fora. Claro, eu não acho que o Rafa Benítez seria uma boa ideia. Mas o Tite, cara, assim, era melhor contratar o tal Vasco Matos lá, que pelo menos o cara é jovem, tá fazendo um bom trabalho num time pequeno de Portugal. Tá botando um time pequeno pra disputar. Mas assim, confesso que não é uma boa ideia. Assim, John Textor, continue assim. Você nos deixa muito felizes. O senhor faz um excelente trabalho. Cara, já tá negociando, mano. Aí, cara, eu não acredito nisso. Não acredito, não. Os caras vão atrás do Tite mesmo. Eu acho que os treinadores deram tanto não pro Botafogo. E falaram, vamos pegar quem tá. Porque os caras quiseram o Rafa Benítez, o Rafa Benítez não quis. E olha que o Rafa Benítez, não é tudo isso não. O cara queria o André Jardim, não conseguiu. O cara preferiu ficar no América. Tata Martino não quer trabalhar. O Leonardo Jardim tá aí negociando com o Cruzeiro, provavelmente pode ser o novo técnico do Cruzeiro. E só sobrou o Tite. E que fase do Tite, né? Ele não foi a primeira escolha. Eu acho que o Tite ele tem que voltar a treinar seleções, que pra ele é melhor, porque não dá não. Então é isso, gente. Isso aí foi um pouco de tudo aí que aconteceu de ontem pra hoje. E a gente segue, né? Breve a gente vai ter mais vídeos aqui. A ideia é a gente trazer notícias, opiniões e conversar um pouco sobre isso. Valeu, galera. Saudações rubro-negras, mano.